Nesta nossa conversa, vamos para a fé Bahá'í, um monoteísmo talvez o mais recente que surgiu, e para esta nossa conversa temos hoje connosco o Marco Oliveira, da Comunidade Bahá'í de Portugal. Boa tarde, Marco. Olá, boa tarde. Talvez incomodamente, mas eu tomo a liberdade de começar por uma questão tão genérica, dentro da qual cabe tudo, mas começávamos mesmo por aí. O que é a fé Bahá'í? A fé Bahá'í é, como tu disseste, um monoteísmo e é o que nós consideramos a mais recente das grandes religiões mundiais. Dizemos que é uma religião mundial porque, apesar de ter nascido na Pérsia, no século XIX, os seus crentes hoje estão espalhados por praticamente todo o mundo. O ensinamento central da fé Bahá'í reside na convicção de que a religião é um fenómeno evolutivo e progressivo. Por outras palavras, nós acreditamos que todas as grandes religiões mundiais, que tiveram os seus profetas fundadores, todas essas religiões têm ensinamentos que provêm de um único Deus. E esses ensinamentos são apresentados à humanidade e aos diferentes povos de acordo com as suas capacidades e com a sua maturidade e com as suas necessidades. É assim que nós tivemos, por exemplo, no judaísmo, ensinamentos éticos e sociais, como, por exemplo, lavar as mãos antes das refeições, que era algo que era necessário para os judeus daquele tempo. Jesus, por exemplo, tem um ensinamento social que é a proibição do casamento. Era algo que foi considerado necessário para os povos a quem ele se dirigiu. E nós acreditamos que hoje é Bahá'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í, que trouxe os ensinamentos mais adequados à humanidade nos dias de hoje. Isto não invalida, evidentemente, os ensinamentos do passado. De alguma forma, nós podemos fazer uma analogia que o processo religioso é um pouco como a escola. Nós vamos evoluindo, vamos aprendendo novas coisas, sem que estejamos a negar o que aprendemos no passado. Mas então as revelações das outras religiões são válidas à mesma. Podem perder, em certa medida, alguma atualidade. Podem ter ensinamentos que deixam de ser adequados às necessidades dos tempos. Por exemplo, Maomé deixa um ensinamento que todos nós conhecemos, que é o não comer a carne de porco. Isso fazia sentido naquele tempo e para aqueles povos específicos. Nós hoje sabemos que a carne de porco depois de abatido, produz micro-organismos que são prejudiciais à vida humana naqueles territórios onde ele surgiu. Hoje essa questão já não se põe. Hoje a ciência evolui e permite-nos contornar esses problemas. Isto é apenas um exemplo. Mas, pegando exatamente nessa questão, então, em certa medida, se calhar pode-se dizer que os Bahá'í, apesar de terem uma mensagem, terem um profeta, mas, no fundo, encaram todas as outras religiões também como válidas. Certamente. Há ensinamentos espirituais que estão na gênese de todas essas grandes religiões mundiais, como o fazer o bem ao próximo, honrar a família, o adorar a Deus ou a transcendência. Tudo isso é comum às grandes religiões mundiais. Isso são ensinamentos que não perdem a validade, digamos assim. E quais é que são os principais princípios? O que é que, no fundo, quer o Bab, quer Bahá'u'lláh, trouxeram de facto de novo enquanto essa reatualização da própria mensagem divina? Quais são os principais princípios que têm? Falei há pouco daquele conceito da relação progressiva, que todas as religiões provêm de um único Deus. Este é o principal. Mas há outros princípios, como a igualdade de direitos entre homens e mulheres, a necessidade de todas as crianças frequentarem a escola e receberem educação e instrução, a necessidade de construção de uma comunidade mundial de nações. É interessante ver, por exemplo, nas escrituras de Bahá'u'lláh, como ele se dirigiu aos reis e governantes do seu tempo e os aconselhou em termos de governação e construção dessa comunidade mundial de nações. Isto em pleno século XIX. Entre os princípios bahá'ís também está o princípio da paz universal, da abolição de todas as formas de preconceitos, da necessidade de harmonização entre a fé e a razão. Também, por exemplo, não sei se já falei da abolição de preconceitos, já falei. A igualdade de direitos entre homens e mulheres, já me estou a repetir. Mas, para mim, enquanto historiador, eu tento ver as coisas muito no seu tempo e
Baha'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í, vive na segunda metade do século XIX, Exatamente. no espaço da Pérsia, portanto, do atual Irão, não é? Falamos de características como a abolição das diferenças entre homens e mulheres, direitos das crianças, relação entre Estados e, portanto, criação de plataformas supranacionais. Para o século XIX isto era um pouco estranho. Qual é que foi a receptividade que a fé Bahá'í teve nesse início no século XIX? A fé Bahá'í, quer na Pérsia, quer no Império Otomano, onde depois Baha'u'lláh esteve exilado, teve portanto, a receptividade foi dupla. Houve as pessoas que aderiram de forma entusiástica e houve as que se opuseram de forma intransigente. Nós estamos a falar, no que toca à Pérsia, de uma sociedade com valores que nós, para os dias de hoje, podemos considerar praticamente medievais, onde falar de liberdade ou de democracia ou de igualdade de direitos era considerado uma heresia. No Império Otomano não foi tanto assim. O Império Otomano já estava sujeito a influências ocidentais, nomeadamente pensadores franceses. Lembro que na altura do exílio de Baha'u'lláh no Império Otomano, quando se dá uma transformação política, chamado Tanzimat, a reorganização do Estado otomano sob princípios constitucionais, e isso, de alguma forma, fez com que as ideias trazidas por Baha'u'lláh não fossem tão chocantes quanto a mentalidade prevalecente. Passando agora para o caso português específico, quando é que a fé Bahá'í chega a Portugal? Ora, em Portugal há, no século XIX, algumas referências pontuais. A mais conhecida delas é feita por essa de Queiroz. Ele tem um livro da correspondência de Fradique Mendes, onde põe o Fradique Mendes como tendo estado um ano e um dia na Pérsia a ver como nascia uma religião e a acompanhar o nascimento do babismo. Mas as primeiras visitas de Bahá'ís a Portugal, com o ensino de divulgar e ensinar a fé Bahá'í, começaram só em 1926. E os primeiros pioneiros, ou se quiser missionários, estabeleceram-se aqui depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1962 foi criada a primeira Direção Nacional da Comunidade, a primeira Assembleia Nacional, e em 1975 teve o seu reconhecimento oficial e, mais recentemente, foi considerada como uma religião radicada já no nosso país. Hoje em dia há cerca de 4.000 Bahá'ís em Portugal e outros tantos simpatizantes. Se calhar, muita gente, a principal imagem que tem da fé Bahá'í enfim, são as imagens quase esplendorosas de Haifa, com os edifícios magníficos, uns jardins lindos, que nos remete muito na nossa concepção mais clássica para, enfim, para templos, para ritos, para sacerdócios, mas pelo que sei a fé Bahá'í não se organiza propriamente dentro deste esquema muito tradicional que nós temos de uma visão, no fundo, católica. Podes-me falar um pouco sobre a organização Bahá'í? É verdade. Na fé Bahá'í, os rituais são uma coisa mínima e nós não temos clero. O que acontece é que os Bahá'ís se organizam, segundo instruções do próprio Baha'u'lláh, em comunidades locais que elegem os seus corpos dirigentes, que nós chamamos as Assembleias Espirituais. Essa eleição é anual e são elegíveis e são eleitores todos os crentes com 21 anos ou mais. É uma eleição que decorre sem campanha eleitoral, onde, antes de votar, são feitas orações e há um ambiente de recolhimento espiritual. Eu costumo dizer que, enquanto nas eleições que nós temos em Portugal e noutros países da Europa para eleger governos e parlamentos, nós sofremos influências de todos os partidos que pretendem recolher o nosso voto, nas eleições Bahá'ís, ao haver esse ambiente de recolhimento e de oração antes da eleição, nós só nos deixamos influenciar pelo próprio Criador. Essas eleições, como eu disse, são feitas anualmente. Temos eleições a nível local e temos uma eleição a nível nacional. Nesses corpos dirigentes são eleitas 9 pessoas. A nível internacional, nós temos uma direção internacional, que é a chamada Casa Universal de Justiça, que também é constituída por 9 pessoas e é eleita por todos os membros das Assembleias Nacionais de todo o mundo.
essa instituição é tal que funciona em Haifa. Está sediada em Haifa. Está sediada em Haifa. Exatamente. Exatamente. Em termos de uma distribuição geográfica, de facto há comunidades Bahá'í por todo o mundo, mas continua a haver uma comunidade significativa naquilo que era a Pérsia, isto é, no atual Irão, uma comunidade que tem uma vida muito difícil, não é? É verdade. Tendo raízes na Pérsia, o atual Irão, ali cresceu também uma comunidade com uma dimensão significativa. Hoje, os Bahá'ís no Irão são a maior minoria religiosa não islâmica do Irão. Têm uma vida complicada. Os Bahá'ís no Irão não têm uma série de direitos civis. Eu costumo dizer que os Bahá'ís no Irão vivem uma espécie de sistema de apartheid religioso. Mas o que é interessante, e eu comecei por dizer isso, é que a fé Bahá'í é uma religião mundial. E os seus crentes estão espalhados por todo o mundo. E hoje, o país que tem mais Bahá'ís é a Índia. Tem cerca de 2 milhões de Bahá'ís. E depois há outros países onde existem comunidades com um número significativo, como por exemplo a Colômbia, tem cerca de 200 mil Bahá'ís. O Uganda também tem cerca de 200 mil. Os Estados Unidos têm cerca de 150 mil. E, portanto, há já uma diversidade muito grande em termos de crentes, em termos das suas raízes, que levou a que, por exemplo, a comunidade iraniana representa apenas 6% do total dos Bahá'ís. Exatamente pela formulação inicial da relação com as outras confissões, da forma de ver o Estado, os Bahá'ís sempre estiveram representados na Sociedade das Nações, na ONU. Como é que hoje em dia os Bahá'ís olham no fundo, para um certo desagregar que estas grandes instituições, enfim, que nos habituámos a elas, pelo menos desde o fim da Segunda Guerra, como é que os Bahá'ís olham no fundo, para um desagregar destas instituições em que parece que em termos internacionais, parece que há uma certa confiança que se perdeu? Nós temos vivido crises sucessivas desde o século XIX. Não foi só esta crise das instituições criadas após a guerra. A Sociedade das Nações também foi criada e desapareceu, com objetivos muito semelhantes às das Nações Unidas. E antes disso já houve na Europa tentativas de criação de instituições supranacionais que também, com o passar do tempo, se mostraram incapazes de gerir os acontecimentos. Há na fé Bahá'í um conjunto de ensinamentos e conselhos de Bahá'í aos governantes sobre como criar uma comunidade mundial de nações e os princípios que devem seguir. O princípio essencial aqui é a justiça e o estar atento, e também depois o estar atento aos sinais dos tempos, às necessidades dos povos. E olhando muito concretamente para as necessidades do mundo de hoje, que são obviamente diferentes das que existiam no final da Segunda Guerra Mundial, eu não tenho dúvidas em dizer que as Nações Unidas hoje precisam de uma reformulação. Precisam, por exemplo, de um Conselho de Segurança que seja mais representativo dos equilíbrios mundiais. Os equilíbrios mundiais hoje já não são, de maneira nenhuma, iguais aos da Segunda Guerra Mundial. Mas também, dentro de mais algumas décadas, a solução que encontrarmos hoje também terá de ser repensada. É normal. Portanto, o ideal será refletir muito profundamente sobre como criar nas Nações Unidas uma estrutura que seja suficientemente flexível, mas também suficientemente estável para responder às necessidades e aos desafios que a humanidade vai enfrentando. Sendo a fé Bahá'í o último grande monoteísmo, sendo a fé Bahá'í tão cimentada nessa forma de entender o tempo que até a própria revelação vai sendo atualizada, para os Bahá'ís, qual é que é, hoje, século XXI, num ambiente de crise, qual é que é o lugar da religião? Eu li uma vez que o ser humano pode ser definido como o homo religiosus. Isto é, tem a ver com a nossa natureza humana, ligar-nos à transcendência, procurar algo que esteja acima de nós. Nós não podemos negar isso ao ser humano. E, inevitavelmente, porque somos criaturas gregárias, que vivemos em sociedade, temos necessidade de partilhar essa nossa faceta religiosa.
muitas das ideologias que nós vemos no passado e que ainda se tentam impor, de alguma forma esqueceram essa faceta do ser humano, da sua necessidade da espiritualidade. Portanto, nós não podemos pôr essa espiritualidade de lado. Mas também ela tem que viver em equilíbrio com as outras necessidades do ser humano. E, portanto, não podemos eliminar, mas também ela não pode ser o ponto focal único das nossas vidas. A situação em Portugal, a situação da Fé Bahá'í no diálogo com as outras religiões, como é que se poderia caracterizar? Como é que esse diálogo ocorre? Há uma frase de Baha'u'lláh que ele diz para os Baha'ís, que é o seguinte: associai-vos com os seguidores de todas as religiões num espírito de amizade e harmonia. A atitude dos Baha'ís no diálogo interreligioso segue, de facto, este conselho de Baha'u'lláh. Nós procuramos avidamente o diálogo com as outras religiões. Não no sentido de converter ou de procurar salvar as almas, digamos assim, não é nesse sentido, mas no sentido de conhecer os outros, de nos enriquecermos com a diversidade dos outros e também, sempre que o outro nos procura, também proporcionar-lhe algo que o possa enriquecer. Mas esse diálogo é um diálogo onde, por exemplo, encontram de facto portas abertas ou é um diálogo que falta ainda construir? É um diálogo. Eu penso que o diálogo falta sempre coisas ao diálogo. O diálogo mantém-se porque nós sentimos sempre necessidade de estabelecer as pontes. O diálogo até hoje, o diálogo interreligioso em Portugal, penso que se tem centrado muito em algumas formalidades e digamos que nós só falamos das coisas que nos unem. E ainda penso que falta dar um passo de termos a coragem de falar das coisas que nos separam. Porque as religiões seguem escolas de pensamento diferentes, criam também divisões entre si e dentro de si próprias. E tem que haver coragem para falar das diferenças que há entre as religiões e falar com a mesma serenidade e a mesma tranquilidade com que nós falamos das coisas que nos unem. Acha que o diálogo entre as religiões caiu num certo âmbito do politicamente correto? Sem dúvida, sem dúvida. Mas não torna o diálogo menos válido. Claro, claro. Já agora, por ir às questões que unem, mas que ao mesmo tempo separam, nós em Portugal temos uma lei de liberdade religiosa, aprovada, salvo erro, em 2001, e que tem algumas características, umas que unem e outras que separam. Certo. Como é que vê essa lei? E para os Baha'ís, essa lei, de facto, foi um passo em frente, trouxe-vos algumas vantagens e algumas especificidades em termos da vossa própria organização? Sim, eu trouxe aos Baha'ís e a muitas outras confissões religiosas uma série de direitos. O primeiro que eu me lembro imediatamente é o acesso aos programas de televisão, na televisão pública. Mas também a possibilidade, por exemplo, o crente Bahá'í poder usufruir, gozar a folga nos dias que são feriados Bahá'ís. Isso também acontece com outras confissões. Os muçulmanos também podem gozar a folga nos feriados que são islâmicos. E, portanto, nesse aspecto é importante. Mas como é que encara especificamente a questão de a lei da liberdade religiosa, exatamente naquele sentido do que separa, colocar no mesmo patamar todas as confissões, mas depois chega a certo momento e diz todas exceto uma? É evidente que é algo que não agrada à maioria das confissões religiosas. Mas eu penso que foi a lei possível e não me seria de surpreender com a evolução da sociedade que dentro de algumas décadas tenhamos uma outra lei mais igualitária e mais justa. Marco, obrigadíssimo por esta conversa que foi muito esclarecedora, foi muito motivadora. Obrigado. Obrigado, eu.